Irmãos? Amém. Aleluia. Encontre na sua Bíblia, por favor, o livro do Gênesis. É o livro mais difícil de achar. É o livro do Gênesis, por favor, capítulo de número 1. Aleluia. Capítulo 1. Vamos ler alguns versículos daqui e também vamos ler depois alguns versículos que está em Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Gênesis capítulo 1, o primeiro livro da Bíblia, o livro da criação, das ações de Deus. Aleluia. Livro do começo, capítulo 1, e a partir do versículo de número 26. Versículo 26, diz assim o texto sagrado: E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil, e que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Encontre Lucas ainda no Novo Testamento, aleluia, capítulo 19. Vamos ler também ainda alguns versículos, ou melhor, 18, capítulo 18, do Evangelho segundo escreveu Lucas. Aleluia. Lucas, Novo Testamento, você vai encontrar no Mateus, Marcos, você encontra Lucas. Capítulo 18, versículo 35, a seguir. Diz assim a Santa Bíblia de Deus. Versículo 35. E aconteceu que, chegando ele, Jesus, está falando de Jesus aqui. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? E disse-lhe Jesus, o Nazareno. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Antes de eu começar a pregar, irmãos, uma vez que depois de terminado aqui eu vou pegar a estrada, porque eu estou com uma saudade, como eu podia dizer, lascada da minha esposa. Né? Para mim, a mulher mais bonita do mundo é a minha esposa. E estou com uma saudade tremenda de dar um abraço, um beijo nela, aleluia, e chamar ela de querida, né? Maridos, né? Aí, ó, Jesus já vai falar no começo aqui já. Quanto tempo já você não chama a sua esposa de querida? Hã? Ah, Jesus amado. Jesus faz umas coisas comigo, irmão, e eu sou obediente. Ele está falando, vai dando e eu vou entregando. Deus, aleluia. Eu quero agradecer ao irmão Marcelo pelo convite, a irmã Andréia, que tem nos tratado bem, sempre não, a segunda vez. Então, das duas vezes que vimos aqui, até fomos muito bem tratados, os irmãos também, sempre nos recepcionando bem nessas duas vezes que vimos até aqui. Estamos felizes, né? O Douglas, né, que esteve em Curitiba lá, ficou um pouco assustado, que Curitiba é uma loucura, né?
Nós já estamos acostumados, que é loucura, mas ele ficou um pouco assustado quando foi lá. Fiquei muito feliz de rever o Douglas também, né? E já aprendemos a amá-lo, viu, irmão Douglas? Deus te abençoe, continue sendo fiel a esta obra, né? Mesmo que o vosso pastor, né, foi o vosso pastor aqui, está indo ao outro campo, continue sendo fiel a essa obra do trabalho que você está prestando aqui. Deus certamente irá glorificar o nome dele através da sua vida, ainda muito nesse lugar. Quero louvar o irmão Paulo, meu copiloto na viagem, que vai me deixar no meio do caminho, né? Não vai até o final comigo nessa viagem, mas glória a Deus. Irmão Alessandro Rolinho, irmão Adilson e irmão Moisés, meus amigos, irmão. Eu, desde que comecei a pregar, o Adilcinho me acompanha, é uma benção, né? Aleluia, recuperação cada um aí, que é só a graça do Senhor Jesus. Estamos muito alegres, irmãos, por estar pregando aqui. E eu prometo que até meia-noite eu paro, porque eu tenho que chegar em casa cedo, porque 6, 7 horas eu tenho que estar de pé para trabalhar amanhã, né? Então eu prometo que até meia-noite, os irmãos suportam ouvir-me até perto da meia-noite? Amém. Glória a Deus. Eu estou brincando, viu, irmão? Para que haja uma interação comigo e aqui na igreja. Mas, irmãos, olhando aqui para esse texto que nós lemos, ou para esses textos, eu encontro aqui, irmão Marcelo, uma grande revelação de Deus para a humanidade. Uma vez que estamos falando de se levantar, o tema proposto para o círculo de oração, o qual parabenizo também nessa oportunidade por o 4º aniversário já, né? A 4ª confraternização do círculo de oração que está aqui, o fôlego que foi fabricado, e o círculo de oração Chama Viva, que é um nome muito sugestivo, né? Chama Viva. Nós temos que ter uma chama viva dentro do nosso coração. Isso é muito importante. Eu fico muito contente porque o evento que eu vim aqui ano passado era também de círculo de oração. E glória a Deus por isso, então. Deus abençoe meus irmãos em Cristo e continue orando, irmãos, pelo pastor que estará convosco, porque ele, o pastor, carece. O diabo ataca mesmo. Eu dei uma pausa na mensagem, mas eu não estou perdido, não. Eu já volto nela aqui. O adversário ataca os líderes da igreja, assim, porque se ele derrubar o líder, a igreja vai se desvirtuar. Mas o sangue de Jesus está sobre a sua igreja. Ele disse que edificaria a sua igreja. E as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então nós não precisamos ter medo do adversário, não. Tem gente com medo dele, não precisa ter medo, não. Nós temos um sangue precioso que foi derramado no Calvário e o sangue está sobre a nossa vida. E aonde tem sangue, o adversário não entra. Lembra lá no Egito? Deus disse, mate o cordeiro, passa sangue no umbral. E o anjo destruidor vai passar meia-noite na terra do Egito. Mas casa que tem sangue, o destruidor não entra, não. Aleluia! Crente que tem a marca do sangue de Jesus, o diabo pode de largo dele. E quando ele vai tocar, se queima, porque Deus é um fogo. Glória a Deus. Mas voltando aqui ao texto, irmãos, Deus, na sua vontade eterna, resolveu no seu coração, aleluia, juntamente com o Filho Jesus e o Espírito Santo na Trindade, a construir, ou melhor, a criar, aleluia, uma criatura, e chamou esta criatura de homem, aleluia, e como lemos no texto, Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Quando Deus está dizendo na sua palavra que criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, não quer dizer que Deus tem cabelinho, ralo como o meu. Não quer dizer que Deus tem um nariz físico como o meu. Não quer dizer que Deus tem um braço físico como o meu e como o seu. Mas quando Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, quer dizer que ele criou uma criatura com um caráter puro, aleluia, santo, bendito, ou seja, adorado o nome do Senhor. É aí que nós somos, aleluia, a imagem e a semelhança de Deus. Porque Deus é bom e Deus criou uma criatura boa. Deus é maravilhoso e criou uma criatura maravilhosa, porque somos a imagem e a sua semelhança. Somos parecidos.
O fato é, irmãos, que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem perfeito, sem pecados, sem ira, sem sentimentos de mágoa, sem sentimento de rancor, sem sentimento de vingança, sem sentimento de ódio, sem sentimento de desprezo. Deus construiu uma criatura perfeita. Mas a Bíblia diz que o adversário entrou em uma serpente e enganou Eva. Eva, por sua vez enganada, também enganou Adão. E ambos, enganados pela mentira e pelo engano do adversário, desobedeceram a Deus, porque Deus havia dito: comerás de todas as árvores que há no jardim que está no Éden, mas não comerás daquela que está no centro. Não é para comer, era a ordem de Deus. E eles desobedeceram a Deus e comeram daquela árvore. Por isso entrou então o pecado no mundo, aonde houve desobediência. O pecado, como é conhecido no folclore mundial, comeu a maçã. Não tem nada a ver com a maçã. Não tem nada a ver de comer a maçã. O pecado é que eles comeram um fruto que ninguém sabe como ele é. O pecado foi porque eles desobedeceram a Deus. A desobediência é um pecado muito grave diante de Deus. E o homem agora então está numa condição de caído. E por isso o tema é sugestivo: levantai-vos. Eu poderia aqui ficar falando para as mulheres se levantarem, está no tema. Sejam melhores esposos. Podia trabalhar o tema. Mas o fato é que Deus quer ir muito mais além nessa noite para os nossos corações falar. O homem caiu e Deus então agora tem um projeto. Ou melhor, segundo a Bíblia, Deus já tinha esse projeto antes da fundação do mundo, pela sua presciência. Deus começa então a executar o projeto de levantar o homem caído. E diz a Bíblia Sagrada que Deus falou na boca dos patriarcas, começando por Noé, que ele queria levantar a humanidade. Mas Noé não foi suficiente com a sua mensagem. Aleluia, porque o coração do homem, depois da sua queda, depois do pecado, se tornou um coração obstinado, tendencioso para o pecado. Você pode ver, irmão, se eu estiver enganado, vocês poderão me corrigir, que se nós falarmos de uma criança, pode ser pequenininha com 2 anos, nós olhamos para a criança e dizemos: filho, não pode. E aquilo que falamos para ela que não pode, é exatamente o que ela faz. Porque o ser humano já nasce tendencioso a fazer aquilo que não é correto. A Bíblia diz, segundo o salmista, ele mesmo confessa: em pecado eu fui concebido. Ele diz que a semente do pecado veio junto com ele, quando ele veio à existência. É por isso que nós encontramos a desobediência dentro da terra, na vida dos seres humanos. Mas Deus tinha um plano para a desobediência humana, para levantar o homem caído. E agora, se Noé não foi suficiente, Deus começa a enviar outros homens. Mas Abraão não foi suficiente também. Nós encontramos, se eu fosse ficar narrando o nome de homens, nós vamos levar muito tempo. Mas a Bíblia diz que Deus levanta um legislador chamado Moisés para escrever uma lei. Mas a lei também não foi suficiente para colocar o homem em obediência para com o Senhor seu Deus. A Bíblia diz que pelo período de aproximadamente 450 anos, Deus enviou juízes da terra para governar o seu povo e julgar eles com equidade. Mas os juízes não foram suficientes. Eles clamaram a Deus por um rei, e Deus enviou reis à terra de Israel, e depois de dividido Israel e Judá também. Mas os reis não foram suficientes para trazer os homens à obediência a Deus novamente. Aleluia! Os profetas foram até Malaquias, e diz a Bíblia que Deus encerrou a sua voz na terra e não falava mais com o homem, porque a desobediência do homem continuava na terra. E Deus ficou 400 anos sem falar com a humanidade.
Não havia profetas trazendo a mensagem de Deus. Não havia púlpitos como temos hoje aqui, aleluia, com homens santos para pregar a palavra de Deus. Não havia mais oráculos revelados para que o povo pudesse ser conduzido pela boa mão de Deus. Aleluia. Mas Deus, no seu plano, apontou para Jesus Cristo, dizendo que nasceria um filho de mulher, aleluia, que teria o seu calcanhar ferido pelo adversário, mas teria o seu pé sobre a cabeça da serpente, aleluia, dizendo que nasceria alguém capaz e suficiente para trazer de novo o homem caído à obediência a Deus novamente. Nós encontramos o profeta Isaías, aleluia, esse qual o tema é dentro do seu livro, profetizando muitas vezes acerca de Jesus, pelo menos 700 anos antes de nascer. Há um dos textos que ele diz que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, e o seu nome seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco aqui, aleluia, e isso está acontecendo nos dias de hoje, aleluia. Agora nós encontramos, aleluia, lá na terra de Israel, uma jovem noiva, desposada, perto de casar, com outro moço chamado José. E diz a Bíblia que Maria recebe a visita de um anjo do céu chamado Gabriel, e ele diz: tu serás a mãe do Salvador da humanidade. Tu serás a mãe daquele que tem o poder, aleluia, de destruir a desobediência humana. Tu serás a mãe daquele que trará de novo obediência aos homens para com o Senhor, seu Deus. E Maria então recebe a virtude do Espírito Santo, e dentro dela o Espírito Santo deposita, aleluia, a pessoa bendita de Jesus. Oh, bendito seja o nome dele. E diz a Bíblia Sagrada, para nós entendermos um pouco mais o que é, ou melhor, quem é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Maria estava ou melhor, Isabel estava no 6º mês da sua gravidez. Quem é Isabel? Prima de Maria. A Bíblia diz, aleluia, que quando Maria foi visitar Isabel e saudou ela com shalom, que quer dizer paz, a Bíblia diz que João Batista, no ventre, aleluia, de sua mãe, saltou e foi cheio de Deus, porque reconheceu quem estava no ventre de Maria. Oh, glória a Deus! Como pode duas crianças que ainda estão no ventre se reconhecerem? Isso é loucura. Mas a Bíblia diz que a sabedoria de Deus a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. É loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus. A Bíblia diz, aleluia, que como toda mulher, depois de dar o seu tempo para nascer, o Salvador nasce, e alguns reis vêm do Oriente guiado por estrelas, que eu acredito e tenho convicção que Deus colocou no céu para guiá-los até onde estava o Salvador. Não nasceu no palácio, não nasceu no Palácio da Justiça, não nasceu no Palácio da Alvorada em Brasília, não nasceu na cúpula do G8 em Genebra, nada disso. Diz a Bíblia que ele nasceu numa estrebaria. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E quando eles chegam, aleluia, depois de alguns anos, eles chegam, encontram Jesus, talvez um menininho já de 2 anos, para adorar e trazer presentes para o Senhor Jesus, para dizer que ele era rei, que ele era sacerdote, ou melhor, para dizer que ele é rei, que ele é sacerdote e que ele é o Senhor dos senhores, e que está conosco nesta noite para levantar-nos, se tiver alguém ainda caído aqui nesse lugar. O que é que tem tudo isso a ver, pregador, com o cego de Jericó? Tem tudo a ver, porque foi um dia quando eu estava orando e o Senhor me deu uma revelação nesse texto muito linda. Porque o texto está dizendo que aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, o Senhor Jesus havia acabado de sair na Samaria, ou Samaria. Ele tinha saído de lá e encontrado com uma mulher que não tinha marido, e os outros que ela teve, nenhuma era dela. Uma mulher que tinha uma condição de adultério na sua vida.
Jesus convence ela de que ele é maior que a lei que trazia condenação, que ele era maior que o monte de Jerusalém e que o monte de Gerizim, aonde muitos achavam que era um lugar de adoração. Jesus diz, aleluia, o tempo vem e é agora, aonde quem adora não vai adorar no monte de Jerusalém e nem vai adorar em Gerizim, mas há um tempo que chegou agora onde os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, aleluia. Ele estava dizendo, haverá um tempo daqui 2000 anos para frente, lá no Sapé, numa comunidade, o meu povo estará lá para me adorar, o meu povo estará lá para obedecer a Deus e para glorificar o nome de Jesus. Eu creio em uma coisa tremenda, irmãos, que Jesus, ao aproximar-se de Jericó, estava dizendo, eu tenho tentado, aleluia, por todos os séculos, desde que o homem caiu do jardim do Éden, me aproximar dele. Eu tenho tentado, levantando reis, sacerdotes, príncipes, juízes, legisladores, mas o meu povo só quer se afastar de mim. Como ele, ao entrar em Jerusalém, ele olha que Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas de Deus que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis, aleluia, guardá-los, protegê-los, como faz a galinha com seus pintarinhos debaixo das suas asas. Assim também é nos dias de hoje. Deus tenta se aproximar do homem caído, que vive numa condição de pecados, que vive numa condição destruída, de desobediência a Deus. Mas Deus nessa noite veio aqui conosco, ou melhor, está aqui conosco, para nos levantar se estivermos numa condição de caído ainda aqui. Nos colocarmos de pé, irmão, sabe por quê? Porque Paulo disse que Deus, capítulo 5, versículo 8 de Romanos, ou melhor, o Senhor Jesus, aleluia, nos colocou de volta em comunhão com Deus. Ele nos colocou de volta em comunhão com Deus. O que todos os homens tentaram antes e não conseguiram, o Senhor Jesus, ao vir à terra, teve pleno êxito em sua totalidade. E hoje nós podemos dobrar o nosso joelho, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no ônibus, no coletivo, no trabalho, aonde for, podemos levantar os olhos ao céu e falar com Deus de novo, porque nós podemos sim, nos dias de hoje, voltar à obediência a Deus. Se não for a verdade o que eu estou pregando aqui, então não é verdade que viciados, bandidos, traficantes abandonam sua vida criminosa e se rendem a Jesus e a devoção à palavra e a uma vida de obediência a Deus, então. Se não é verdade o que eu estou pregando aqui, não é verdade que Deus tem o poder de tirar uma meretriz do mundo e transformar ela numa mulher de Deus, santa, digna e irrepreensível, e para que todos olhem para ela e digam, ali vai uma santa de Deus. Se é mentira e não é verdade no que eu estou pregando acerca do Senhor Jesus, que tem o poder de nos dar a condição de obedecer a Deus, então é mentira que os jovens podem chegar ao casamento sem se prostituir, que os jovens podem chegar ao casamento sem entrar na lascívia, sem entrar na prostituição, mas é totalmente possível, porque ele disse, eu vos dou poder para pisar em serpentes, pegar escorpiões e se meter na lua da vida. Não vos fará mesmo algum. É perfeitamente possível. Ele está aqui conosco. Aleluia. Aleluia. Eu costumo dizer quando estou pregando que eu não gosto, não faço e jamais vou fazer pregar o que querem ouvir. Eu vou pregar o que Deus quer falar com a sua igreja. Porque se ele está falando isso, é porque alguém no nosso meio precisa comer essa comida hoje. O Senhor Jesus, quando encontra com este moço aqui cego, este moço tem algumas coisas a nos ensinar. A primeira coisa é que quando ele ouve a turba passando, ele pergunta o que é que está acontecendo. A curiosidade daquele que, a princípio, numa análise bíblica superficial, já enxergou alguma vez na sua vida. Porque ele pede que torne a ver.
Quando nós olhamos para ele perguntando, há uma curiosidade sobre as coisas de Deus. E talvez alguém hoje venha aqui por curiosidade. Vamos ver o que é que esse pregador tem para nós hoje aqui. O fato é que o pregador não pode fazer nada de si mesmo. Mas o Espírito Santo do Senhor que está conosco e está dentro de nós, esse sim pode fazer o que você vem buscar. Esse sim pode mudar a história do seu casamento. Esse sim pode mudar a história do seu namoro, do seu noivado, do ministério dos obreiros que estão aqui à minha retaguarda. Esse sim pode mudar a história e levantar o caído. Não eu. Não eu. Não. Aleluia. Mas esse moço aqui pergunta o que é que está acontecendo. Alguém diz, o Nazareno está passando aí. Ou seja, aquele que vem de Nazaré está passando aí. Meu Deus, quando ele ouve isso, porque a fama de Jesus tinha transcorrido já a Palestina praticamente toda. Ele grita bem alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até aí tudo bem. Filho de Davi, até aí tudo bem. Dá para chamar até outros de filho de Davi na sua época. Outros que tinham a genealogia de Davi. Que vinham da origem de Jessé. Tudo bem. Que eram belemita. Tudo bem. Tudo bem. Que era da tribo de Judá. Tudo bem. Mas quando ele chama, aleluia, ou melhor, quando Jesus responde, o que é que você quer que eu faça? Ele traz uma coisa linda. Ele chama Senhor. Quando ele chama Senhor, o termo filho de Davi volta na nossa mente. E aí o termo filho de Davi é aquele que eles esperavam, profetizado no Antigo Testamento, o Messias, o restaurador, o libertador de Israel. É isso que ele está falando. Você que é o Messias de Deus enviado para curar a humanidade. Então agora eu estou te pedindo, cura a minha visão aqui. E aí entra mais um pedacinho que Jeová falou comigo. Quando você dobra o seu joelho, lembre-se diante de quem é que você está. Você não está diante de qualquer santo, não. Quando você dobra o seu joelho, você não está diante de um homem, não. Quando você dobra o seu joelho, você não está diante de um presidente de república ou de um líder mundial. Quando você dobra o joelho, você está diante daquele que todas as coisas foram criadas por ele, para ele e por ele, para ele, Senhor, todas as coisas. Quando você dobra o joelho, crente, você está diante de um Deus poderoso que criou o céu e a terra. Feche os seus olhos, levante a sua mão. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar. Levante a sua mão e feche os seus olhos, porque o Espírito Santo está aqui conosco para nos ajudar a sairmos de um marasmo espiritual que vivemos muitas vezes. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que se tu voltares à obediência da palavra santa, se tu voltares à obediência do que aprendeste no início da tua fé, a tua vida será transformada, a sua vida será modificada, a sua vida será renovada, as línguas estranhas não serão uma coisa de outro mundo, mas haverá uma manifestação de Deus na sua vida, crente. Abaixando a banda da raia, Rakalassura kalabaganda, Urakalabashura bakalahaya, Urakalabashura bakalahaya, Rakalabashura bakalahaya, Urakalabashura bakalahaya. Se você é batizado no Espírito Santo e acompanha para línguas estranhas, com o Senhor, teu Deus, nessa noite. Rakalabashura Raka Shada Kalabarakaya, Rabia Kalabarakaya. Deus quer te levantar nesta noite aqui, aleluia.
Não pense que você veio aqui para ser pregador de outra cidade, porque isso não quer dizer nada. Saiba que você veio aqui porque o Salvador da humanidade está no nosso meio, aleluia. Ele está presente aqui, o Salvador que morreu na cruz, desceu ao sepulcro, venceu a morte, ressuscitou, e segundo Estevão, escrito em Atos, está a festa de Deus Pai nessa noite, olhando para essa festa também. Ele está aqui, aleluia. Ele está conosco através do seu Espírito Santo. Ele está aqui conosco, sim. Ele prometeu, aleluia, aonde reunir 2, 3 ou mais no meu nome, eu estou no meio deles. Eu estou no meio deles. Aleluia. E não pense que Jesus veio passear no interior do Paraná, não. Porque Jesus não vem passear. Ele vem aqui porque precisa levantar gente nessa terra. Ele vem aqui porque é o dia que você dá um basta para essa vida que está vivendo. Ele te trouxe aqui porque é o dia de você dizer, chega para essa vida que eu estou vivendo até agora. Ele está aqui para dizer para você que é o momento de ser crente de verdade e não de fachada de palavras apenas. Ele veio aqui para dizer para você que ele morreu naquela cruz, não foi em vão, ele derramou até a sua última gota de sangue, não foi em vão, não. A Bíblia diz, aleluia, lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, que o Senhor Jesus já sofria dor no Calvário desde antes da fundação do mundo. Você nem existia, ele já sentia o Calvário. As pessoas olham para o monte do Getsemane, onde ele foi espremido, aleluia, como uma azeitona, como foi espremido como uma amêndoa. E olha para lá, que a dor começou lá. A Bíblia revela e diz que quando o homem estava introduzido no mundo, sendo introduzido no mundo, Jesus já sofria as dores do Calvário. Jesus já sentia os pregos que iam entrar na sua mão. Ele sabia que ia ser açoitado, ainda assim não mudou nem sequer 1 milímetro no curso. Ele olhou para nós na sua eternidade, aleluia, como Deus que é, e viu o genival bandido, viciado, morrendo no crack e disse, por ti eu morro na cruz. Oh, bendito seja Deus. Talvez ele viu aqui alguém que era um bêbado antes que não prestava para nada e diz, você pode não prestar para nada na humanidade, mas por ti eu vou à cruz. Ele viu o Alessandro Rolim deitando, rolando em cima de sepulcros no cemitério e disse, por ti vale a pena morrer. Por ti vale a pena morrer. Deus ama nos irmãos. Deus ama o ser humano como nada nesta vida. Deus ama o ser humano tanto que ele deu o seu tudo por causa da minha vida. E como é que ousamos viver como caídos? Como é que ousamos ainda viver como caídos no pecado e na desobediência da santa palavra de Deus? Como é que nos atrevemos a viver em queda se Ele fez tudo isso por nós ainda? Como é que temos ainda a condição de olhar para o céu, aleluia, sabendo que estamos caídos, se Ele já nos deu poder para andar, aleluia, de cabeça erguida, olhando para cima, aleluia. Como diz o escritor aos Hebreus, olhando firmemente para Jesus. Glória a Deus. O autor e o consumador da fé. Alabaxuriande, comandasuri, me canta lá. Alabaxuriande, basuri, me canta lá. O Senhor Jesus está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Não é uma história de gibi. Ele não é uma história de quadrinhos ou da mente de um diretor de cinema. Ele não é nada disso. Ele é o Filho de Deus, aleluia. Que João Batista, ao estar no Jordão batizando os judeus, aleluia, e vê Jesus vindo, ele aponta para Jesus e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é tão grande que o maior dos profetas disse que ele não era digno de nem ajoelhar e desatar as sandálias de Jesus. Jesus é tão grande e tão poderoso que quando um rei disse quem era ele que vai estar pregando, Jesus mandou um recado, diga aquela raposa que eu prego hoje e trabalho amanhã. Porque ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Se ele quisesse, ele tinha destruído o reinado de Herodes. Se ele quisesse, ele tinha destruído o reinado de Roma.
Mas o reino de Jesus não é terreno. O reino de Jesus é celestial, é espiritual. Aleluia, aleluia. E tem uma coisa que eu queria contar para os irmãos aqui, para os que sabem vão relembrar, e para os que não sabem vão aprender. No reino de Jesus, eu e você somos reis e sacerdotes neste reino. Não tem ninguém pequenininho, não. Ah, irmão, mas eu trabalho, eu sou auxiliar de produção lá não sei aonde. Não estou nem aí para o que você faz lá. Aqui, diante da presença de Jesus, você é rei e sacerdote, rainha e sacerdotisa. Aleluia, bendito seja o nome dele. Lá no trabalho eu sou empregado, aqui eu sou embaixador do reino de Deus. Aleluia. Lá ele pode mandar, mas aqui o mundo espiritual se move debaixo de uma palavra solta na boca do crente. Aleluia! Ah, é mentira, nada. Jesus disse para Pedro: eu dou na sua mão a chave dos céus. Te dou a chave, você abre e fecha na hora que você querer. Está na hora, irmãos, de nós vivermos o que Cristo tem na nossa vida. Sairmos de dentro da cova, do buraco. Ainda tem leões lá, já foi cantado aqui. Os leões não nos farão mal algum. Ele nos livrará na cova dos leões e nos trará para fora. Só que o para fora não é para o mundo, é para dentro. Entenda isso então. O para fora não é para fora, é para dentro. Sim, porque o termo igreja que somos é eclesia. Um caso para fora. Um caso do mundo para fora do mundo e para dentro da igreja. Para dentro do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo tem milagre. No corpo de Cristo tem cura de enfermidade. Talvez eu estou pregando para alguém que está aqui no nosso meio enfermo nesta noite. O Espírito do Senhor vai tocar em ti e tu serás curado para a glória do Senhor Deus nesta noite. Eu estava orando nesta manhã falando com Deus, e o Senhor falou coisas grandes no meu coração. Ele já falou nas noites que estávamos orando em Curitiba. Aleluia. Ele fará grandes coisas aqui. E grandes coisas não é sair pulando num pé só. Tem gente achando que grandes coisas é ver o povo rodopiando. Isso é bom, eu gosto. E rodopeio também. Mas isso não é coisa grande. Coisas grandes, aleluia, é quando nós vemos alguém rendendo a sua vida para Jesus. Isso é grande. Coisas grandes é quando alguém vem doente, glorifica na igreja e não volta doente para casa. Coisas grandes é quando alguém vem acreditando que Jesus vai curar e não vai embora desacreditando no Senhor Jesus. Aleluia! Isso é coisa grande. Se coloque de pé, por favor. Porque eu não quero despertar. Eu quero orar por alguém aqui. Feche os seus olhos, irmão. Feche os seus olhos. Eu vou fazer alguns convites aqui. Não fica olhando para mim, não. Porque eu levei só um medinho aqui com a cabeça lá atrás um pouco, né? E meio calmo, já. Não fica olhando para o que eu não nada. O Espírito Santo está aqui conosco, trabalhando em nosso favor. Aleluia. Eu queria convidar aqui uma pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus. Enquanto você pensa no seu coração, eu vou falar algumas palavras. Já foi cantado aqui, pelos círculos de oração nessa noite, que o arrebatamento está para acontecer. Já foi cantado aqui que nós vamos morar no paraíso com Jesus. Estaremos com Ele no paraíso. Já foi cantado aqui. E o Senhor Jesus te chama hoje para fazer parte daquele povo que vai morar no céu, do qual eu também faço parte. Feche os seus olhos, igreja, ore comigo. Fique em espírito orando a Deus. Eu queria convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. O Senhor Jesus te trouxe hoje aqui para você dar um basta e chega na vida que você está vivendo. Você veio aqui porque está cansado. São Mateus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer tirar o fardo pesado de cima de você. Venha, venha, saia do seu lugar, venha, venha, venha em nome de Jesus Cristo.
Vem em nome de Jesus. Eu te espero por um minuto, a igreja continua orando. O Senhor Jesus espera por uma guerra tremenda aqui neste lugar. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Cristo Jesus está convidando. Alabaxúria, cândura, manado. Vem já, alma cansada, vem já. Eis que as portas te esperam velando. Ele está te esperando aqui, aleluia. Aonde está você? Venha. O Senhor Jesus te chama. Onde está uma pessoa para o Senhor Jesus aqui nessa noite? Você precisa entregar a sua vida para Ele aqui nessa noite. Não tenha vergonha. O Senhor Jesus diz na sua palavra que aquele que se humilha, Ele exalta. Se há um convite aqui para a reconciliação, eu te chamo. Você já foi da igreja, precisa voltar. Onde está você? Saia do seu lugar. Venha até aqui. Eu preciso entregar o microfone para não se tornar mais cansativo ainda. Venha, 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 venha. Isso, fique com ela. Fique com ela. Vai aqui, ela. Aleluia. Onde está mais alguém que precisa reconciliar com Jesus ou entregar a vida para Jesus aqui hoje? Aleluia, vai orando, as correntes são quebradas pelo poder, pelo nome de Jesus Cristo. Todos os milhões no pé sejam quebrados agora, em nome do Senhor Jesus. Todas as correntes que estão na mão sejam quebradas agora, pelo poder do nome do Senhor. Entregue a sua vida para Jesus hoje aqui. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua história. Venha. Venha, deixe o Espírito Santo tocar a sua alma aqui, aleluia, aleluia. Eu estou recebendo uma mensagem que Jesus morreu na cruz do Calvário para levantar a nossa condição de caída. Não se apresse, fique tranquilo. Eu não vou dirigir 5 horas, fique tranquilo. O Espírito Santo está aqui conosco, trabalhando ainda no nosso meio. Venha. Onde está você que precisa olhar para Jesus? Temos mais alguém ainda no nosso meio para entregar a vida para Jesus, aleluia. Jesus não te chamou para você ser um crente meia roda. Nada disso. Crente não deve ser crente desobediente. A desobediência nos levará para o inferno. Onde está você? Venha. Saia do seu lugar. Onde está você? Onde está, crente? Não tenha vergonha do Senhor Jesus. Não tenha vergonha. É o sangue de Deus que tem poder de purificar a vida da morte. Não fica vendo os amigos compartilhando. Não fique cego de poder ver as maravilhas de Deus. Onde está você? Venha. Eu te chamo pela última vez e vou chamar os irmãos que estão enfermos. Venha. Saia do seu corpo agora, em nome de Jesus. Você que está doente, enfermo, saia do seu corpo e vem até aqui. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Ai, quando está a batalha, lavacando posto de comandária. O Senhor Jesus deu dois homens, irmãos. Deu duas mulheres. Aonde está você? Aleluia. Mas pastor, eu já orei, não aconteceu nada. Caminhando para a basura e
O que mais que você quer que Jesus diga para você? Eu já tentei tanto, pastor, mas não consigo. Eu já tentei, mas não consigo. Então para de tentar e deixa Jesus fazer por você. Venha, venha. Eu estou chorando. Abraçando aquela basura de pecado. Ele está me chamando, aleluia. Igreja, estenda a mão para cá, eu quero orar. Primeiro eu vou orar por essas duas coisas que vieram frente aqui. E depois eu vou orar por esse nome. Estenda a mão, irmão. Estenda a sua mão, estenda a mão santa. Não tem ira, não tem vergonha, não tem mágoa, tem mágoa. Levanta a mão para cá. Não abaixa, se o bandido está pegado, não vai se levantar o bandido até a hora de derrotar. Eu levanto para Jesus comece a orar comigo. Levante a sua mão, Deus, eu quero ouvir. Vai orando, Deus, eu quero ouvir a igreja orando. A igreja é bom de orar em Deus. Nessa noite, vai, igreja. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, a dificuldade da noite, Senhor Deus, e hoje é a verdade, Senhor. Pai querido, Deus, eu tenho que dar o Espírito de Deus aqui. Restaura a vida do meu Senhor. Deus sentido nesse poderoso. Deus que manda agora do meu Deus. Todos os diabos do meu Deus. Deus que manda agora Deus toda a barreira. Tira agora o Deus de libertar pela casa. Vai entendendo, vai entendendo, vai entendendo. Vai na igreja, vai na igreja. Onde vai a vida nossa, a vida nossa, meu amigo. Uma coisa que vai sair em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, todo princípio de correção saia, todo tipo de enganamento saia. Vai descer agora, vai descer agora, vai descer agora,